Olá, segundos anos, bem-vindo a mais uma aula de projeto de vida. Hoje a nossa aula é a 10ª e a 11ª aula de projeto de vida dos segundos anos, e o nome da aula é Minhas Premissas, meu ponto de partida. Hoje estamos trabalhando eu e o André Aguinaldo, porque o professor André Costa, ele não conseguiu, numa internet que não funcionou a internet na casa dele agora à tarde. E aí, eu cumprimento vocês, sejam bem-vindos. A gente vai trabalhar umas coisas bem legais nessa aula, que fala muito do que a gente não abre mão, o que a gente não vai deixar para trás, o que a gente vai colocar em primeiro lugar. E eu quero que o André Aguinaldo fale um oizinho para vocês. Oi! Pronto, pessoal. Oi, tudo bem? Vamos lá. Olha que bonitinho. Hoje a gente está vendo bastante bicicleta. Isso aí eu lembro sempre do André Aguinaldo quando eu vejo uma bicicleta, porque ele é o ciclista que eu conheço que é mais empenhado nas atividades físicas. Desde que eu conheço o Andrezinho, ele mudou muito o físico dele, a saúde dele, através de atividades físicas, principalmente ciclistas, né? O ciclismo, né? E Deixa eu ali falar. mostra uma bicicleta cheia de... Como é que chama essas coisinhas aí que tá, esses potinhos que está aí? Eu não tenho noção como é que chama isso. Eu acho que é cheio desses compartimentos ali que a gente pode guardar ali. Essa pessoa que tem essa bicicleta toda coloridinha, toda bonita, florida ali, é uma pessoa que está levando algumas coisas para a vida dele ou para esse passeio, e essa imagem, ele retrata a nossa aula. A nossa aula é minhas premissas, meus pontos de partida. E o que significa premissas, então? Premissas é o que a gente não abre mão, é o que a gente vai colocar em primeiro lugar, o ponto de partida. A gente tem sonhos, objetivos na vida, né? Que a gente está estudando isso nas nossas aulas, estamos tendo aula do projeto de vida dos segundos anos voltado para a produção do PA, né? Que é o plano de ação. E as premissas dentro do plano de ação é aquele momento nessa aula em que você estudante, vai parar e pensar assim, bom, eu quero muita coisa, mas eu vou ter que organizar e algumas coisas eu vou ter que deixar para trás e algumas coisas eu não vou abrir mão de jeito nenhum. E eu vou começar nesse projeto. Então, essas são as premissas, nosso ponto de partida, que a gente não vai abrir mão de jeito nenhum. Ok, Andrezinho? Eu queria falar da bicicletinha antes, é que nessa quarentena eu barrigudei, sabe, um pouquinho, estou bem barrigudinho, né? Mas estou pedalando muito. Comprei uma bicicleta agora nova para mim, de novo, outra bicicleta, uma bicicleta ela é do ano 88, é uma bicicleta Brisa, muito bonitinha, bem reformadinha. Eu também tenho uma bicicleta Monareta, vocês não vão saber o que é isso, né? Depois pesquisa lá, do ano 73, né? E tem a bicicleta nova, também a minha filha tem bicicleta, minha namorada tem bicicleta, e vamos embora. Vamos pedalar, né? Você está virando um colecionador de bicicletas, né? Gastando muito. Objetivos gerais de hoje é apresentar o conceito de premissas, estabelecer relações entre premissas e valores, né? São coisas diferentes, mas parecidas. Definir premissas do projeto de vida. Então, a missão é a declaração do propósito e o credo pessoal, a filosofia de vida. E a visão do projeto de vida é a projeção de si mesmo no modo de vida coerente com sua identidade, seus sonhos e valores pessoais. Então, nós vamos viver bem quando nós temos uma visão boa. Essa visão boa não é visão que o corpo vê, não, é questão de percepção. É questão de percepção, de ver até onde que aquilo que eu faço é bom para mim e para os demais. Tem vezes que a gente faz coisas que são boas para nós e não é péssimo para todo mundo ao nosso redor. E tem vezes que nós fazemos coisas que não é boa para nós, mas que é bom para todo mundo ao redor. Então, é questão de você medir, mensurar, pesar na balança da sua, como posso dizer, do seu bom sentido, do seu bom senso, o que é bom e aquilo que eu posso viver e tocar para frente. Né? O desenvolvimento das premissas são os pontos de partida para que a vida se realize e a missão que se cumpra. Premissa é pré-missão.
né? Como a Liliane disse, é o ponto de partida. Das premissas decorrem os objetivos e as metas. Na aula passada, André, falei assim, que aquele que tem meta, aquele que tem objetivo, que planeja, até nas coisas que der errado, ele não se assustará, não será um erro enorme, porque já estava visto, já tinha visto, tinha premeditado, né? A pessoa já tinha percebido, e aquele erro já estava sendo já esperado que porventura viesse a acontecer, portanto, não será surpresa. Essas premissas, verdades assumidas, condições das quais não se abre mão, né? Aquilo que eu não abro mão, é aquilo que falou, está falado. Elas devem nortear os objetivos, precisam ser determinadas, expressas de maneira clara e simples, devem ser constantemente lembradas para serem vividas. É como fosse a propaganda, o marketing, aquilo que é lembrado é sempre vivido, é sempre experimentado. O marketing é assim. Quem vive de marketing, quem põe propagandas, ele está sempre ali sendo vivido, sempre sendo relembrado. Então, mas dentro de todas essas premissas da missão e da visão, a gente não pode esquecer dos riscos e das restrições. Os riscos são os eventos ou as incertezas que podem ocorrer e causar impacto negativo ou positivo. E as restrições são as respostas aos riscos. São fatores que limitam as escolhas e sobre as quais as pessoas que planejam ou executam podem interferir por meio ou modo de agir alternativos. Então, é meio complicado se a gente misturar tudo, mas a gente vai tentar colocar de uma maneira explicativa para que vocês entendam que as premissas, quando a gente fala em objetivos, em sonhos e metas, é importante a gente elencar as premissas, aquilo que a gente não abre mão. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que a gente queira fazer uma festa em Ariquemes, não agora, na pandemia, mas que a gente tenha a intenção de fazer uma festa com bastante convidados, se não tivesse em pandemia. A gente vai dar esse exemplo. A premissa daquela pessoa que pensou nessa festa, o que não pode faltar ali é que seja num ambiente externo, não seja num ambiente fechado. Então, o que eu não abro mão da minha festa é que seja num ambiente aberto. Mas, então, qual é o risco que eu corro? O risco pode chover. Então, o que eu tenho que fazer para não correr esse risco? Eu vou nas restrições, aquilo que eu posso modificar, e eu vou escolher fazer uma festa em Rondônia em períodos que não chovem, que é períodos de entre maio, agosto, até agosto. Esse tempo, a probabilidade de chuva é menor, então o risco vai ser menor. Então, quando a gente fala em premissas, naquilo que a gente não abre mão, a gente também deve considerar os riscos e as restrições. Qual o risco que eu posso correr em não abrir mão de tal coisa e quais as restrições que eu posso tomar seguindo sempre as minhas premissas, não é? Você tem algum outro exemplo, Andrezinho? Quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar a parte de que nessa situação de coronavírus que estão passando hoje, né? A situação aqui hoje de 1º de junho, em Ariquemes, que é grande. Um dos motivos que aconteceu, segundo as informações, que ninguém escreveu isso, ninguém botou isso no forma jornal, que dos motivos que teve que o coronavírus aconteceu que Ariquemes com tanta força foi por causa de uma festa feita no momento que era para todo mundo dentro de casa. Né? É verdade. Inclusive, colocaram o nome da festa de Coronavírus Fest, né? Algo desse tipo. Então, foi assim, não postou, não foi levado em consideração premissa alguma, né? A não ser que a não ser que essa premissa fosse contaminar a cidade. Não foi em Ariquemes, foi fora, mas sei lá, a quantidade de pessoas que estavam lá na festa em Ariquemes não eram pessoas assim povo influente como eu, mas que são pessoas que chegaram aqui, tomaram contato com muita gente, isso foi pegando, né? Pessoas assim, de dono de empresas, e foi crescendo. Então, não mediu-se o risco, não viu a restrição, não valorizou a restrição. E aí nós estamos na quantidade que estamos
a perder de vista de situações horríveis. Ninguém pode basear um bom planejamento em restrições nem em riscos. É preciso tomar como ponto de partida algumas premissas que devem ser coerentes com a visão, missão e valores. Depois, avaliar quais são os riscos envolvidos e prever as ações correspondentes. Quando se estuda planejamento, o exemplo de planejamento de uma festa ao ar livre, você já falou, né? Já falou da premissa. Então, gente, hoje nosso objetivo aqui é falar da premissa o tempo, de falar do que temos de verdade e de onde nós não podemos mudar, né? Esse aqui repete um pouco de risco, né, gente? E o risco, não subestime risco. Não subestime risco, né? Você quer ler isso aqui, Eliane? As premissas são hipóteses que consideramos verdadeiras, mas não podemos necessariamente comprovar, já que dependem de fatores externos. Em outras palavras, podemos dizer que as premissas dependem do ambiente externo ao projeto que se quer tornar realidade. Para construir um prédio, por exemplo, aqui ele está falando de uma outra premissa, por exemplo, ao calcular o tempo necessário, uma pessoa pode partir da premissa como essa, 100 operários trabalhando 8 horas por dia e todos os operários bem qualificados. Essa é a premissa da projeção da pessoa que fez. Agora, quais são os riscos? São eventos que podem alterar o que é estabelecido na premissa. Então, ele calculou aqui 100 operários trabalhando 8 horas por dia, mas ele corre o risco, olha, no caso de 100 operários trabalhando 8 horas por dia, o risco é evidente, é a escassez de operários, para que a construção do prédio no prazo previsto. Porque é claro que pode acontecer de um operário faltar por razões mais diversas. Isso certamente atrasaria a data prevista para a entrega do prédio, do prédio pronto. Outro risco seria, por exemplo, a falta de qualificação dos trabalhadores contratados. E aí vamos para as restrições. São as ações para responder aos riscos. Uma restrição sempre envolve algo que a pessoa que planeje deve e pode fazer para minimizar, eliminar ou compensar os riscos. Então, quando a gente faz uma premissa, um ponto de partida, a gente deve considerar os riscos e as restrições para diminuir, minimizar esse risco que a gente está sempre trabalhando agora, segundo os anos, que é o planejamento, né? Os valores ali. Os valores são os princípios da BNT, seu modo de agir, que devem pautar o guia das decisões. Aí, aqui é um exemplo, né, Andrezinho? Que tá, é um exemplo de um trabalho. Tá aqui no slide. Os valores aqui é da BNT, que é atuar de forma isenta e ética, garantindo ampla participação da sociedade brasileira em suas áreas de atuação. Outros valores da ABNT é implementar um modelo de gestão que contempla os princípios da governança corporativa, compreendidas como a proteção de reputação, da imagem, do patrimônio da associação e seus associados, contribuir para integrar e para a inserção do Brasil no cenário internacional, zelar para marcar com a ABNT e pela propriedade intelectual de seus produtos, buscar uma autossustentação financeira com base nas suas atividades fins, desenvolvendo produtos e serviços de formas de capacitação de recursos, orientar sua atuação de acordo com as políticas governamentais de envolvimentos, acompanhar e distribuir para o avanço no estado das artes e suas áreas de atuações. Isso são valores da ABNT. Né? Então, eu vou dizer assim, talvez assim, professor, mas eu não sei o que é ABNT. Na faculdade você vai ter muito ABNT pela vida, e você vai fazer faculdade, tá? Fica certo. A ABNT é a sigla de Associação Brasileira de Normas Técnicas. É um órgão privado e sem fins lucrativos que se destina a padronizar as técnicas de produção feitas no país. A normalização técnica dos produtos científicos e tecnológicos documentais é fundamental para a total e ampla compreensão e identificação dos mesmos. Então, na faculdade, você vai usar muito esse negócio, tá, gente? É demais, e é bom quando você começa assim, dominar,
é super tranquilo. E aqui, pessoal, vocês vão anotar abaixo 5 coisas que você leu no texto que considera essenciais para entender o que são premissas. Temos um texto, né? E vocês vão descrever seus conceitos sobre o que é missão, o que é visão, o que são premissas, o que são valores, qual sua missão, quais os seus valores de amizade, quais são suas qualidades, pelo que você tem amor e que valor tem Deus para você. Aqui nós estamos tendo mais uma aula de minhas premissas, né? Nós começamos essa bicicleta aqui maravilhosa, né? Que pode até ter assim, que é minhas premissas, eu quero chegar lá na Polícia Federal, lá na BR. Com a bicicletinha dessa, você vai caminhando sempre e você chega lá. Ok, gente, eu gostaria de agradecer a todos os estudantes que participaram que vão assistir esse vídeo. Eu agradeço o André Aguinaldo por ter participado comigo. O André Costa não está por motivos mesmo de falta de internet. E assim, vamos pensar na missão que a gente tem na vida, né? A missão é aquilo que a gente acha assim, o propósito da vida da gente. Por que eu acredito que eu existo? Vamos pensar em cada um de nós, qual é a nossa missão na sociedade, na nossa vida pessoal e familiar, com os nossos amigos, qual é a nossa missão verdadeira? Também colocar aquele pensamento assim de visão, a nossa projeção do que a gente quer, né? O que eu quero para a minha cidade, né? O que eu quero para a minha vida. E com essa aula a gente aprendeu ali que as premissas é aquele ponto de partida, aquilo que a gente não vai abrir mão ao longo da nossa vida e que a gente vai aprender também, dentro das premissas, a prever quais são os riscos e ver algumas restrições que a gente pode ali fazer para que diminua um pouquinho os riscos que a gente pode correr, ok? Muito obrigada por vocês todos. Eu espero vocês na quinta-feira na aula online. Eu, professora André Costa e o André Aguinaldo estaremos junto, com certeza, porque a gente é o que a gente quer, o que a gente espera. A gente está aprendendo muito dando essas aulas para vocês online e eu espero que colabore também com o aprendizado de vocês. Até a próxima vez. Tchau, pessoal. Até mais.